Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer algo que vocês me pediram muito. Bora lá! Então, gente, hoje eu trouxe aqui a Carol. A Carol passou em medicina na USP o ano passado pelo Enem. E vocês me perguntaram nos comentários no Instagram. Se você não me segue no Instagram, dá uma olhadinha aqui. Sempre me perguntam, Milena, você conhece alguém que passou na FMUS pelo Enem, etc? E eu não tinha conhecimento. Só que aí a gente foi conhecendo pessoas no Instagram e tal. E eu acabei conhecendo a Carol. Falei com elas. Também pedi pro grupo de afiliados que eu tenho no WhatsApp. Se você também não sabe desse grupo, olha aqui na caixinha de descrição. Que eles gostariam de saber dela, como que foi passar na USP em medicina pelo Enem. Então agora ela vai responder umas perguntinhas pra vocês. Pergunta número 1. Eu vou ler, tá? Pra ficar mais fácil. Qual o peso de cada grande área do Enem? Ciência da natureza, ciências humanas, matemática, redação e etc. para a FMUSP? Então, além do que a Carol vai responder, eu fiz um vídeo semana passada falando sobre cada detalhe de como são as pontuações, os pesos na USP, pela FUVEST e pelo Enem. Mas agora vamos ver a resposta da Carol. Essa pergunta rapidinho de responder é Ciência da Natureza peso 4, Matemática peso 3, Ciências Humanas, Linguagens e Redação peso 2. Pergunta 2. Das vagas destinadas à FMUSP pelo Enem, são todas de ampla concorrência? Também tem no vídeo que eu fiz, mas a Carol também respondeu pra vocês. Não são. Nesse ano passado e nesse ano atualizado foram 29 vagas ampla concorrência, 16 para a escola pública e 8 vagas para a escola pública mais preto, pardo e indígena. Pergunta 3. Qual a pontuação mínima exigida? Tem também lá no vídeo e a Carol agora com você. Essa pergunta é sobre, pontuação mínima exigida em cada área, não tem mais isso na faculdade de medicina. Tem, eu acho que para as outras matérias, talvez, engenharia aeronáutica, mas medicina não tem mais nota mínima exigida. Antes acho que era 700 tudo e, era muito difícil você conseguir 700 em linguagens, por exemplo. Aí, se a pergunta é sobre a nota de corte, a nota de corte de ampla concorrência foi 816,69, mas rodou até o candidato 63, e ele tirou 796,96. A nota de corte de escola pública foi perto de, porque a gente não tem o último candidato, a gente tem o 15º e não o 16º. O 15º tirou 782,33, só que a lista rodou até o 26º, que tirou 762,28 de média. Isso com os pesos já. E a nota de corte de PPI foi 755,82, mas rodou até o 15º candidato, que tirou 738,1. Pergunta 4. Como foi sua evolução na média e nos acertos ao longo dos anos, desde o primeiro ano que fez a prova? Muito legal, eu tenho um Instagram que chama @medpinheiro108 e lá tem um destaque escrito Minhas Notas. E tá, todas as notas que eu tirei de todos os vestibulares que eu prestei desde o primeiro ano do ensino médio até o segundo ano de cursinho. Mas vou dar uma pincelada aqui rapidinho, mas quem quiser saber mais pode ir lá ver todos os vestibulares e as notas em cada área. No primeiro ano, minha média foi 639,48. No segundo ano, foi 695,28. No terceiro ano do ensino médio, 764,68. No primeiro ano de cursinho, 789,92. E no segundo ano de cursinho, 815,54. Mas com os pesos da USP, ficou 821,46. Pergunta 5. Qual foi sua nota de corte e quanto tirou na redação do Enem? Eu já respondi um pouco dessa pergunta no outro vídeo. Minha nota de corte foi 815, minha nota de corte não. Minha nota, né? Ela foi 815,54 e com os pesos da USP ficou 821,46. E na redação eu tirei 980. Pergunta 6. Você tinha metas de acertos ou de notas em cada área e foi pra prova pensando nelas ou foi sem expectativas? É uma pergunta engraçada, assim que eu vi que saiu que ia ter vagas de ampla concorrência da USP pelo Enem, já fiquei logo imaginando, qual seria a nota de corte, quanto que eu teria que tirar em cada coisa pra atingir a nota de corte. E eu coloquei, metas exorbitantes. Eu achei que a nota de corte ia ser 840. Aí eu comecei a falar não, em linguagem, se eu tirar 730, mais 980 em matemática, mais 980 em redação, mais 900 em, ciência da natureza, eu acho que eu consigo alcançar. Era absurdo. Mas isso foi no começo, logo quando eu vi que ia ter vaga da USP pelo Enem. Aí depois lá pro final eu até esqueci dessas notas, eu fui na prova, sem muita expectativa, e acabou dando certo.
Pergunta 7. O TRI te afetou muito ou ajudou na hora da nota final? Eu acho que foi bem razoável, assim, eu acho que, tipo, no geral ele foi normal. Só em linguagens que eu achei meio... que minha nota foi meio baixa, mas eu também não acertei muito. Eu acertei 34 e a minha nota foi 625,1. De resto, eu acho que foi normal. Pergunta 8. Mais da metade dos aprovados da ampla concorrência pelo SISU foram para a segunda fase da FUVEST. Esse fato acaba preocupando quem não vai bem na FUVEST e tem como esperança o Enem. Então vamos lá. Você acha que o ótimo desempenho no Enem tem como resultado um estudo para a FUVEST ou só estudar focado no Enem, deixando um pouco de lado português e humanas? Por exemplo, na Pinheiros não tem pesos altos, dá certo. Isso é uma coisa engraçada de ver, tipo assim, eu foquei muito no primeiro ano de cursinho na FUVEST. E eu acabei indo bem no Enem, mas não tanto quanto, tipo, para as faculdades mais perto da minha cidade. Então eu acho que sim, focando na FUVEST, focando em qualquer outra prova, você vai conseguir um desempenho bom nas outras, mas não assim, talvez ótimo e talvez alcançando a nota que você queira. A minha dica é focar nos dois, tipo, na FUVEST e no Enem, aproveitando que você tem duas chances de entrar na faculdade de medicina da USP e aproveitar as duas. Mas se você quer muito focar em uma, eu acho que dá certo também, tipo... se você quiser focar no Enem e deixar um pouco de lado português e humanas, que tipo não dá tanta nota, é uma possibilidade. Perguntinha 9. Melhor estudar focada na FUVEST e o Enem vem por consequência, ou estudar para os dois, ou só para o Enem considerando que o foco é USP? Bom, essa pergunta é bem parecida com a anterior, se você só foca na FUVEST, que vai dar certo o Enem também, ou se você só foca no Enem. Eu acho que como eu falei antes, eu acho que se o seu foco é USP mesmo, você tem que aproveitar as duas. Aproveitar que você tem a chance de entrar no FUVEST e a chance de entrar no Enem. E aproveitar as duas, estudar focado para os dois e ver qual dá certo no final. Perguntinha 10. Você fazia apenas questões objetivas ou treinava também dissertativas? Eu fiz as duas ao longo do ano, tipo, principalmente na apostila do cursinho, para cada aula que você tinha no dia, tinha 6 questões testes e 2 questões dissertativas. Eu fazia as testes de todas as matérias, mas a dissertativa eu só fazia de português, matemática, biologia, química e física. A dissertativa eu só fazia essas. Aí lá pro segundo semestre eu comecei a fazer as provas antigas. E daí eu fazia muito teste da FUVEST e muito teste do Enem. Aí eu fui treinar mais pra dissertativa mesmo quando eu vi que eu passei pra segunda fase da FUVEST. Pergunta 11. Como você estudava matemática? Seu estudo foi focado no Enem ou você estudou para todas as provas e ter ido bem no Enem foi consequência disso? Bom, eu sempre gostei de matemática, desde o fundamental era tipo uma das minhas matérias preferidas, o que é um pouco raro, né? As pessoas costumam não gostar de matemática. Então, tipo, nos meus anos de cursinho eu não tinha muita dificuldade com a teoria. E daí eu fazia muito exercício, porque a matemática é isso também, é treino. Quanto mais você faz exercício, mais você vai pegar os jeitos do exercício e vai conseguir identificar eles na hora da prova. Então eu fazia muito exercício de matemática. Eu estudei focado pra FUVEST e pro Enem. Então, desde o meu primeiro ano de cursinho, eu fazia muita questão da FUVEST. E no Enem eu só fiz a partir do segundo ano de cursinho. Pra FUVEST eu pegava todos os exercícios de matemática que estão no site do Grupo Exatas, em que eles separam os exercícios por assunto. Tipo, geometria. Você vai na parte de geometria e tem todos os exercícios de matemática da FUVEST de geometria desde 2000. Então, eu fui fazendo todos conforme eu ia tendo as matérias de matemática. E daí, no final do ano, eu fiz as provas corridas desde 2010. E pro Enem, no segundo ano de cursinho, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei nesse site Grupo Exatas e fiz as questões separadas por assunto conforme eu ia tendo a matéria. Nesse caso, desde 2009, que é quando o Enem começou a existir. E também, no final do ano, eu peguei para fazer as provas do Enem normal desde 2015, eu acho. Pergunta 12. Embora a matemática dê uma média maior, na Pinheiros vale menos que natureza. Então, você recomenda focar igualmente nas duas ou é melhor focar mais em natureza? Bom, eu acho melhor focar mais nas duas, porque por mais que natureza vale mais, a nota maior que você vai conseguir tirar mais ou menos é perto de 800, que é mais ou menos onde até vai a nota máxima que você consegue tirar no Enem nessa matéria. Já a matemática, você consegue chegar tipo nos 960 quase todo ano, a nota máxima gira em torno disso. Então dá pra você tirar uma média bem maior. Então, tipo, enquanto você consegue tirar uma média menor, mas tem um peso maior, matemática você tem
um peso menor, mas consegue tirar uma média maior. Então eu acho que o ideal é focar nas duas mesmo. Perguntinha 13. Você considera que passar pelo Enem é menos difícil? Não, eu não acho isso. Eu acho que as duas provas são duas provas igualmente difíceis. Só que vestibular é um pouco de sorte também. Tipo, sorte de a matéria que vai cair é a matéria que você mais sabe, sorte de como você tá emocionalmente no dia. Então eu acho que o ideal, como eu falei já em uma das perguntas, é focar nas duas. Porque por mais que uma pareça ser mais difícil do que a outra, não dá pra saber em qual prova você vai se sair melhor. Eu sempre achei que eu ia passar pela FUVEST, eu nunca achei que eu ia passar pelo Enem. Mas quando eu vi que iam ter 29 vagas de ampla concorrência pelo Enem, tipo, não dá pra ignorar. Então eu estudei muito pras duas. E daí, com componente de sorte, com emocional, na hora do dia, você vê qual que dá certo. Perguntinha 14. Existe diferença entre a redação do Enem e a redação da FUVEST? As redações são muito diferentes. Embora as duas sigam o modelo de dissertativo e argumentativo, as bancas buscam coisas muito diferentes. Por exemplo, a redação da FUVEST é sempre um tema mais filosófico, mais de reflexão, e eles exigem que você tenha um repertório cultural externo muito bom, que se aplique, claro, a cada argumento seu, que não esteja só jogado lá um argumento para você colocar, falar que tem um repertório. Já a redação do Enem, ela é muito mais concreta e é quase sempre para resolver um problema da sociedade. E no Brasil, com foco no Brasil. Isso foi uma exceção da redação do ano passado que não foi focado no Brasil. Mas basicamente isso. E o Enem busca que você saiba uma estrutura bem certa, assim, uma estrutura pré-definida por eles. E que é a introdução, argumentação 1, argumentação 2 e uma conclusão com proposta de intervenção. Já a redação da FUVEST não tem a proposta de intervenção. Inclusive, se você fizer uma proposta de intervenção na redação da FUVEST, eles podem descontar ponto seu. E ele também não tem a estrutura tão engessada de 2 argumentos, você pode colocar 3, você pode de repente fazer uma metáfora. É um pouco mais livre do que a redação do Enem, que é mais engessadinha, sabe? Pergunta 15. Como dividir a produção de redações? Fazer mais do Enem, já que ela é uma prova garantida e tem uma grande influência na nota, ou fazer mais da FUVEST, que tem uma correção mais criteriosa, porém não é garantida, já que só cai na segunda fase. No primeiro semestre, principalmente, eu fazia das duas redações. Eu fazia uma redação por semana e eu variava. Tipo, em algumas semanas eu fazia o modelo FUVEST, em algumas semanas eu fazia o modelo Enem. Aí mais pro final do segundo semestre, quando ia começar as provas mesmo, outubro, setembro, eu comecei a focar muito mais nas redações do Enem. Porque a prova do Enem já estava chegando e já ia ter redação logo no primeiro dia. Aí, pra FUVEST, a redação da FUVEST eu comecei a treinar com uma intensidade maior quando eu vi que eu passei pra segunda fase. Que a redação só cai na segunda fase. Então, eu acho que assim, é equilibrar a produção de redações das duas, fazer um pouco das duas no começo do ano e fazer esquema de uma intensidade maior pro Enem, lá pra outubro, setembro, e depois pra FUVEST. Como eu falei nas perguntas anteriores, é bom focar nas duas e aproveitar essas duas chances que você tem de entrar na USP. Perguntinha 16. Qual estratégia de prova utilizada para o Enem para garantir uma maior quantidade de acertos? O diferencial dela é que ela te vence pelo cansaço, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. No primeiro dia porque tem muito texto para ler, e no segundo dia porque tem muita conta para fazer e o tempo é apertado para tanta conta que você faz. Então, o que eu fazia normalmente para conseguir descansar um pouquinho e não perder totalmente a concentração e não errar a questão por falta de atenção. Então, assim, eu fazia 15 questões. Depois que eu fazia as 15, eu voltava dando uma revisada rápida nelas para ver se eu não errei nada por atenção e passava pro gabarito. Aí eu voltava a fazer as outras 15, revisava e passava pro gabarito. Fazia as outras 15, revisava e passava pro gabarito. Aí quando dava mais ou menos a metade da prova, eu descansava um pouco, bebia água, comia alguma coisa. Eu nunca ia no banheiro porque eu tinha medo de ir no banheiro e dar alguma coisa errada, o detector apitar, sendo que eu não tinha nada no bolso. Então, em todas as provas eu ficava, todo o tempo de prova na sala de aula. E era mais ou menos isso. Daí, eu voltava, depois que eu tinha comido alguma coisa ou bebido, fazia as 15, revisava, passava pro gabarito. Fazia as 15, revisava, passava pro gabarito. Fazia as 15, revisava e passava pro gabarito. Eu acho isso bom porque, na hora que você tá passando pro gabarito, você consegue refletir um pouco, não ficar, lendo e etc, o que dá uma descansada. E também, ao mesmo tempo, você não ficar naquele pique de, será que vai dar tempo de eu passar as questões pro gabarito? Porque você já tá preenchendo durante a prova. E é mais ou menos isso que eu fazia, de estratégia de prova geral, assim.
Pergunta 17. Como você lidou com o tempo no primeiro dia de prova? Então, pra mim, o tempo no primeiro dia de prova é bem suave, tipo, bem suave assim, eu não falta tempo pra eu fazer a prova. Normalmente eu deixo, tipo, mais de 1h30 pra redação, que às vezes o pessoal pensa que é um absurdo que a redação do Enem você tem que fazer 1 hora. Mas eu fazia 1h30, 1h45, porque eu pensava assim, bom, tipo, dessas 3 matérias que eu tenho no primeiro dia, linguagem, ciências humanas e redação, qual que eu consigo tirar mais ponto? E é de redação, que você, tipo, existem notas 1000 de redação, mas linguagem, você não, tipo, é difícil sair dos 700. Ciências humanas, se você sai dos 750, já é uma nota bem alta. Então, tipo, é mais difícil de conseguir nota do que redação. Então, eu preferia deixar, tipo, bastante tempo pra fazer redação. Aí, como que eu fazia o primeiro dia? Eu fazia esse esquema de 15 questões, como eu falei, só que eu começava lendo a proposta de redação. Então, eu lia, vinha umas ideias na cabeça e já anotava ali no papel. Fazia minhas 15 questões e passava pro gabarito. Depois eu voltava pra redação, elaborava uma tese, os argumentos, mais ou menos, um plano de redação mesmo. Qual seria minha tese, o que eu ia usar no argumento 1, o que eu ia usar no argumento 2 e qual seria mais ou menos minha proposta de intervenção. Aí eu voltava pra prova, fazia mais 15 questões, passava pro gabarito. Aí eu fazia a introdução bonitinha. Voltava pra prova, fazia mais 15 questões, passava pro gabarito. Fazia o primeiro argumento, aí eu dava uma descansada mais ou menos. Aí eu voltava pra prova, fazia as 15 questões, passava pro gabarito. Eu fazia redação duplicado. As pessoas devem achar que eu sou muito louca, porque normalmente os professores falam pra gente fazer tudo de uma vez. Mas é assim que funcionava, tipo, vinha as ideias no meio da prova e daí eu conseguia botar na redação. Aí depois que eu descansei, fazia as 15 questões, passava pro gabarito. Voltava pra redação, fazia parágrafo 2. Voltava pra prova, fazia as questões, passava pro gabarito. Voltava pra redação, fazia a conclusão com a proposta de intervenção. Aí eu voltava pra prova, fazia as últimas 15 questões, passava pro gabarito. Aí nisso sobrava um tempo, tipo uma meia hora, mais de meia hora às vezes. E daí eu voltava pra redação, revisava ela inteirinha, via se estava tudo certo, tipo, via problema de vírgula, essas coisas. Aí eu passava a redação limpa e acabava a prova. Era uma loucurinha, mas dava certo desse jeito. Pergunta 18. Como você treinava as provas do segundo dia do Enem? No segundo dia do Enem, o mais complicado é o tempo, porque é muita questão, muita conta, pra você ter, tipo, todo o raciocínio pra fazer a questão e num tempo curto. Então, tipo, eu já treinava tempo logo quando eu fazia as provas, tipo, treinando mesmo. Eu me forçava a tentar fazer as questões do Enem em 2 minutos, tipo, é um tempo muito curto. Mas, tipo, conseguindo fazer nesse tempo, eu conseguiria voltar para as questões que eu não tinha conseguido fazer de primeira vez. E por mais que eu pudesse errar alguma coisa de falta de atenção, dava tempo de eu voltar, conferir a questão e ver se eu errei alguma coisa por falta de atenção. Eu fazia primeiro matemática, porque é a matéria que eu mais ia bem e que eu mais conseguiria tirar nota. Então eu tentava focar em matemática. Então eu fazia naquele esquema que eu falei, 15 questões. Daí nisso eu ia controlando o tempo. Tipo, eu tô em qual questão e eu preciso fazer em meia hora 15 questões. Aí eu fazia as 15 questões, depois de eu fazer elas, ou as que eu tinha conseguido dessas 15, que às vezes não eram todas, eu revisava rapidinho uma por uma pra ver se eu não tinha errado nada por falta de atenção, passava pro gabarito se eu tinha conseguido fazer. Aí eu fazia as outras 15 de matemática no mesmo esquema, revisava, passava pro gabarito, as outras 15 revisava, passava pro gabarito. Aí quando eu conseguia fazer as 45, eu dava uma descansada, comia alguma coisa, bebia água. Aí depois eu voltava pra algumas questões que eu não tinha conseguido fazer de matemática e tentava fazer de novo. Aí eu já passava pro gabarito nessas que eu tinha conseguido fazer de novo. E sempre ficava algumas pra fazer no final do mesmo jeito, não conseguia fazer todas nesse momento. Aí eu ia pra ciência da natureza no mesmo esquema. Fazia as 15 que eu conseguia fazer, revisava e passava pro gabarito. Fazia as 15, revisava, passava pro gabarito. Fazia as 15, revisava, passava pro gabarito. Aí nesse esquema de tentar fazer 15 questões em meia hora, sobrava um tempo pra eu conseguir revisar essa revisão que eu fazia e pra eu conseguir voltar nas questões que eu não tinha conseguido fazer. E essa volta, ela era muito boa, porque depois que você faz praticamente a prova inteira e você dá uma relaxada, e voltando nas questões que você não conseguia, às vezes você consegue fazer por conta dessa relaxada que você dá. Então eu achava importante conseguir dar essa volta, por isso que eu tentava fazer as questões que eu conseguia muito rápido. E nessa revisada que eu fazia, tipo, eu sempre via umas 4 na prova, umas 5, que eu tinha errado por falta de atenção. E daí eu conseguia arrumar isso e acertar a questão. Basicamente era isso.
o que eu fazia, mas é treinar tempo mesmo. Tipo, fazer as provas antigas pra você conseguir fazer as questões no mínimo de tempo possível. Pergunta 19. Quando você viu o resultado da FUVEST e não passou, já estava certa de que passaria pelo Enem e ficou mais tranquila ou bateu o desespero? Essa pergunta é muito boa, porque assim, tipo, o resultado da FUVEST saiu quando tava acontecendo o SISU. E daí, tipo, eu sei que eu acho que no primeiro dia do SISU eu tava dentro das vagas. Eu acho que eu tava em 23 ou 24 de 29. Aí do nada deu aquele problemão no Enem, que a pessoa que passava na primeira opção começou a ser considerada pra segunda opção também. E eu saí da colocação de dentro pras vagas pra 35º de 29 vagas. E daí nesse meio tempo saiu a FUVEST. Quando eu vi que eu não saía a FUVEST, tipo, eu chorei o dia inteiro. Foi todo aquele drama, eu fui no banho, chorei no banho, falei assim, nossa, eu nunca vou passar na USP. E eu sempre quis USP, então, tipo, quando eu vi que eu não passei na FUVEST, eu chorei demais, demais, demais. Aí eu via todo mundo falando no grupo que passou, e eu ficava, ai, eu não passei. E daí eu ficava, tipo, só que eu ainda tinha chance no Enem. Por mais que eu estivesse fora das vagas, eu pensei nesse esquema de que aconteceu e que talvez, numa possibilidade remota, eu estaria dentro das vagas ainda. Então, o que eu fazia? Eu chorava. Em todos os grupos da FUVEST, eu ia lá e comentava, por favor, fala pra quem passou a tirar a nota do Enem e não sei o quê. Todos os grupos eu mandava isso. Mandei pra um monte de gente, veterano meu, pra falar pra tirar a nota do Enem. É o desespero. Aí, conforme os dias iam passando, a minha colocação ia subindo. Então, tinham 29 vagas. No primeiro dia eu tava em 35º. Aí depois eu tava em 32º. E no último dia do SISU eu tava em 30º de 29 vagas. Tipo, deu uma agonia. Eu tava tão desesperada, sério. Tipo, mas tava ali com uma esperancinha de que talvez eu entrasse, por mais que seja na segunda chamada. Aí acabou que quando saiu a lista eu fui de 30º de 29 vagas pra 20º. Subiu muito, assim, tipo, a galera que tava considerando como segunda opção era muita gente. E daí deu certo e eu passei. E a última pergunta, a pergunta 20. A pessoa não fica perdida ao ingressar na USP pelo Enem? Porque o ensino pode ser mais difícil para quem ingressou na USP pelo Enem, já que cobram conteúdos diferentes. Será? Bom, não, tipo, nada a ver. Quando você entra na faculdade, lá dentro é um esquema totalmente diferente do vestibular. Porque o vestibular, na verdade, mede, tipo, a sua capacidade de fazer prova, de treinar questões, tipo, no mesmo estilo, basicamente. E se você sabe controlar o emocional, sabendo que aquela prova, tipo, significa muito pra você. Então, quando você entra na faculdade, até o método que você estuda é diferente. Quando você tá no vestibular, você tem que estudar todo dia, bonitinho, a matéria do dia. Quando você está na faculdade, isso não acontece. Às vezes você estuda pra prova no último dia, você estuda algumas coisas no decorrer da semana. São esquemas totalmente diferentes. E são poucas matérias do vestibular que você realmente usa na faculdade. E se você conseguiu passar uma prova, seja FUVEST ou Enem, com trilhões de matérias diferentes, e se você conseguiu passar e tirar uma nota alta, tipo, isso não vai ser problema nenhum pra você lá dentro. Então é isso, o vestibular é uma fase horrível, que não tem nada a ver com a faculdade, mas que no atual sistema do Brasil é o que a gente tem que passar, infelizmente. Gente, então foram essas as perguntas. Espero que a Carol tenha esclarecido pra vocês. Ficou muito feliz dela ter aceitado fazer o vídeo com a gente. Segue ela lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na caixinha de descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu vou falando junto com a Carol pra ver o que a gente pode responder da melhor maneira. Compartilhe com quem você sabe que tem essa dúvida. Espero que vocês tenham muito gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Gente, me ajuda a compartilhar aí os vídeos, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!